E agora nós vamos ouvir o Senhor. Irmãos, é um privilégio tão grande a gente estar na igreja e estar nesse momento tão especial. Momento da palavra. É especial nós estarmos juntos adorando. Mas esse momento, ele é primordial. Então, se você estava distraído até agora, não deveria. Mas nessa hora, lança fora toda a distração e fica atento, porque Deus quer falar. Eu quero que Ele fale comigo. Você quer que Ele fale com você? Então, esteja aberto para isso. Estenda suas mãos em direção a Carla. Pai, aqui está a tua filha, Senhor. Você sabe do desejo do nosso coração, eu ouvir a tua voz. Queremos pedir ao Senhor que trate conosco, mas de uma forma toda especial. Queremos entregar a tua filha, apresentá-la ao Senhor. Sabemos que o Senhor já tem tratado com ela e que o Senhor já entregou a ela aquilo que ela deve ministrar nessa noite. Mas queremos pedir que o Senhor se faça presente de uma forma absoluta nesse lugar. E que de forma nenhuma, que nada venha atrapalhar, venha nos distrair. Nós queremos ouvir a tua voz. Trata com a tua filha aqui, fala através dela, Senhor, aos nossos corações. Usa ela mais uma vez, como o Senhor tem feito todas as vezes que ela ministra a tua palavra. Seja com ela, abençoa, Senhor, a vida dela, a casa dela, a sua família e toda a sua descendência, em nome de Jesus. Alô? Boa noite, queridos. Bênção demais, a gente está na casa do Senhor. Deus tem sido maravilhoso todo o tempo e tem realmente falado muito aos nossos corações. Antes de começar propriamente a palavra, eu me sinto muito honrada de estar aqui, mas eu tenho um recadinho. Eu vou fazer igual o pastor Douglas, a gente usa merchandising aqui logo no início, e Eliane me pediu para passar aqui, lá, ó, um jantar. Esse jantar não é só dos namorados, é o jantar dos casados. E aí, quem fala bem o italiano é o jantar amore mio. Então, esse jantar é super especial, jantar só para os casados, massa, amor e comunhão. Vai ser no dia 20 de junho, 19h30, aqui na igreja. A entrada R$20 por casal. Cada casal vai trazer uma massa e aí vai assinar uma lista e aí conversa com a Eliane aí. Todo mundo só casados, lamentos. Cadê os namorados? Gente, ainda dá tempo, até dia 20, quem sabe? Dá uma corrida aí, quem sabe? Dançou, aí, Robert. Aí, pastora, tá demorando esse troço aí, cara. Tá numa enrolation forte. Sem pressão, sem muita pressão. Muito bem, então, jantar dos casados. Queridos, vamos continuar. A gente está nesse mês de maio realmente falando sobre um tema tão especial, nossa casa, nosso altar. E a gente vai continuar conversando aqui sobre esse tema. Deus tem falado muito aos nossos corações a cada instante, mas eu queria realmente a sua atenção. Eu queria realmente, como a pastora Zélia falou, não deixa ninguém se te distrair, não deixa nada distrair você. Você é dono do seu celular, você manda nele, acredita em mim, você manda nele. Aí você manda ele e fala assim, fica quieto, não me perturba. Tá bem? Então, fica junto aí também, os adolescentes, os jovens, estamos juntos e a gente vai estar aqui conversando mais uma vez aqui sobre a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 33, é o tema, na verdade, é o texto que a gente tem falado aí todos os cultos. Gênesis 33, mas eu vou falar a partir do versículo 18. Gênesis 33, 18. Achamos? Gênesis 33, achamos, né? Achamos. Gênesis 33, 18 diz assim: tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar
e o chamou El Elohe Israel. E o chamou El Elohe Israel. Feche de novo seus olhos, baixa a sua cabeça e não desperdiça o teu tempo. Hoje, me dá pouquinho tempo. Deus quer falar ao seu coração. Pai querido, é contigo. Mensagem tua, o Senhor sabe, eu sou totalmente indigna. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e de cada irmão, cada querido que está aqui nessa noite. Deus querido, eu te imploro, não deixa nada tirar a atenção dos teus filhos da tua palavra. O diabo já perdeu. Em nome de Jesus, que a tua palavra seja aqui falada, mas acima de tudo, que a tua palavra exerça na nossa vida transformação, que haja mudança de quem eu sou, do meu relacionamento contigo e da minha vida, para a tua honra e para a tua glória. Fala por mim, de mim e para mim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. A gente conhece bem esse texto. E a gente sabe o contexto que esse texto foi escrito, o contexto que ele aconteceu. Vou lembrar vocês o cenário, a gente já tem falado bastante sobre isso aqui. E, de novo, eu não falo tão bem, a gente não conta tão bem histórias, mas são histórias que a gente conhece bastante. E a história de Jacó. Jacó, nesse momento que ele edifica um altar ao Senhor, muita coisa aconteceu. Muita coisa tinha acontecido. Então, lembrando o que aconteceu, na verdade, ele não era um homem tão bom assim. Jacó não era essa candura, né? Não era essa pessoa honesta, esse cara legal, esse grande servo do Senhor. Na verdade, ele enganou, ele era um enganador, ele era um mentiroso. Não tem como falar. Hoje de manhã a gente teve uma discussão muito legal sobre mentir, né? Sobre mentira. Quando é que a mentirinha é pecado, quando é que não é? Quando é que a mentira não é pecado? Muito bem, todos falaram juntos, unânimes, nunca, não foi? Está no coração de vocês, não é verdade? Quando é que a mentira não é pecado? Amém. Nossa, mas foi um nunca tão frouxo, tão ruim, né? Nunca. A mentira nunca não é pecado. A mentira sempre é pecado, sempre é pecado. E aí esse homem era um enganador. Ele era um mentiroso. E ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão. E aí ele fugiu, claro que ele teve lá uma mancomunação com a sua mãe. E aí ele fugiu porque ele foi ameaçado de morte por Esaú. Então Jacó e Esaú, lembram disso? Gêmeo é coisa maravilhosa, né? É bom demais. Você sabe que o João nasceu 2 minutos antes do Felipe, né? E aí, lá em casa tudo é hierárquico, muito hierárquico. E aí quando você dá tarefas, o Felipe disse, não é justo. Eu nasci junto com o João. O João, não. Eu nasci 2 minutos antes de você. Aí eu disse, cara, mas 2 minutos não é nada. Aí João, não, desde pequenininho. Ele fala assim, 2 minutos você pode destruir o mundo, apertando um botão. Então, faz toda a diferença. Então, ali, Esaú é o cara que nasceu 2 minutos antes. Esaú era o cara. Só que Jacó engana o seu pai Isaac, e Isaac dá a ele a bênção da primogenitura. Ele engana-se fazendo passar de Esaú. Esaú descobre, obviamente, fica irado, e Esaú ameaça matar Jacó. Jacó foge para Padã Arã, por isso esse nome dessa cidade, Padã Arã. E aí ele foge lá para Padã Arã, e ele lá acaba sofrendo a consequência dos seus erros. Ele acaba encontrando seu tio, a ideia era essa, encontrar o tio. Ele se apaixona pela filha mais jovem do seu tio, a sua prima, e aí ele se apaixona, e o preço para casar com ela era 7 anos de trabalho. Ô, mulher cara, hein? Gente, que mulher cara, não? Ou a gente que é barato, né? Porque ninguém trabalhou para poder casar comigo, não. Tá? Ninguém ficou ali, não. Minha mãe não falou assim, não, só daqui a 7 anos. Só se fosse daqui a 7 anos, tá frio. Num ano e meio eu estava casada. Eu acho que eu sou barata. Por aí, vamos lá. E aí, ele casa com ela, mas ele, quando olha no dia seguinte também, que é isso, né, meu Deus? Mas vamos lá, não vamos mudar nesse assunto. Ele, no dia seguinte, descobre que casou com a mulher errada. E aí, na verdade, casou com Lia. E a Lia era mais velha.
E aí, ele tem que trabalhar mais 7 anos pela Raquel. Aí que ela valorizou o preço. Quantos anos que ele trabalhou para casar contigo? 7? Ah, mas ela foi 14. Ah, eu acho que ele não trabalhou isso tudo, ele te enrolou. Mas tudo bem, vamos voltar. Eu me lembro dessa conversa, né? Como é que era a pregação? Mas em Marcelo, e aí? Vai ou não vai? Mas foi. Vamos lá. E aí, Jacó então foi enganado pelo seu sogro 2 vezes. Ele ainda trabalha mais 6 anos. Ao todo, ele fica lá 20 anos. 20 anos sendo enganado, o salário dele tinha mudado 10 vezes, ele tinha sido totalmente enganado, mas Deus abençoou a vida de Jacó. Jacó ficou rico, ficou muito rico, tinha muitos bois, e aí, quando ele começa a realmente ficar mais rico, porque, na verdade, Deus abençoou o rebanho dele, que ele acabava ganhando ou conquistando. E essa história, depois vocês leiam, aqueles que não sabem, é bem interessante, porque aí o sogro ficava com algumas ovelhas e ele acabava recebendo, quando a ovelha nascesse listrada ou com algumas questões lá, ele ficava com aquelas ovelhas. Os cunhados, que cunhado é um bicho complexo. Cunhado é parente? Cunhado é parente, gente. Cunhado é parente. Minhas cunhadas queridas, meu coração, minha cunhada querida, meu cunhado. Então, os cunhados viraram assim: o papai está sendo roubado. Esse cara está roubando o papai. Que história é essa? Esse cara está ficando mais rico que a gente? Como assim? E eles começam a ficar irritados com o Jacó. Então, Jacó já percebeu que o tempo dele ali acabou. O tempo dele em Padã Arã tinha acabado. Ele estava sofrendo ameaças. E ele estava infeliz, ele estava enganado. E aí Deus toca no coração e diz assim: cara, está na hora de voltar. É nesse momento aqui que a gente vai conversar. Jacó recebe de Deus a seguinte ordem: está na hora de voltar. Mas o que significa sair de Padã Arã e voltar para Canaã, onde estava a sua família? Significava que ele tinha que enfrentar o seu irmão. O seu irmão tinha ameaçado ele de morte. 20 anos já tinham se passado. Mas será que o irmão tinha perdoado? Será? Meio pouco provável. Ele conhecia Esaú. Ele conhecia que Esaú era um cara guerreiro. Esaú era um cara atirador. Esaú era um cara caçador. E Esaú perdeu muito quando perdeu a bênção da primogenitura. Então Esaú tinha nele uma raiva. Na cabeça de Jacó, Esaú está virado com ele. Então ele tinha que enfrentar este problema. E ele teria que voltar para Israel e enfrentar a ira do irmão. Sabe, queridos, a ideia da gente conversar aqui sobre esse tema é que a primeira lição que a gente tira desse texto é que você não pode fugir das consequências dos seus atos. Tudo que nós fazemos aqui tem consequência. Tudo que você planta, você vai colher. A Bíblia fala sobre isso em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Uma frase muito bonita diz que no reino espiritual não existe impunidade. Você pode dizer assim: ah, fulano matou, fulano roubou, fulano fez isso, fez aquilo outro, fulano traiu, adulterou, fulano fez isso e morreu e nada aconteceu com ele. Mas no reino espiritual, nada fica impune. Tudo que nós fazemos aqui tem consequências no reino espiritual. Primeira pergunta fácil: quem aqui acredita que existe o reino espiritual? Levanta a mão. Amém, amém, muito bom. Se você não acredita, talvez um ou outro não tenha levantado a mão, se você não acredita que existe o reino espiritual, prepare-se, que você pode não ver, mas ele existe. E não é porque você não acredita que ele não exista. Pensa bastante. Se coisas sobrenaturais você já não viu, ou já não soube, ou já não presenciou, que você não sabia explicar, tudo aquilo que é sobrenatural, que você não consegue explicar, isso é reino espiritual. E nós estamos aqui neste momento, existe o reino espiritual. Tudo aquilo que você faz vai ter consequências. Não só no reino terreno, mas também no reino espiritual. Isso se chama lei da semeadura. Aquilo que eu semeio
é aquilo que eu vou plantar. E como estamos no mês da família, no mês onde nós falamos nossa casa, nosso altar, o que você tem plantado na sua vida, na sua casa, na sua família? Qual tem sido a sua semeadura? O que você tem semeado no dia a dia da sua casa, na sua família? Talvez você fale assim: eu planto o meu trabalho, eu planto o meu dia a dia, o meu corre, eu corro todo dia, eu corro atrás para pagar meu boleto, eu corro atrás para fazer algumas coisas, e eu tenho muitas responsabilidades, e é isso que eu estou plantando. Mas tem gente plantando algumas questões que são muito difíceis da gente entender, principalmente no meio cristão. Eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que não acontece nessa igreja. E nem na França, porque a gente arrasa a França tanto, coitado. Parece um país horroroso, né? A gente não quer nunca nem ir na França, né? Porque tudo acontece lá. Você planta mentira? Você planta mentiras na sua casa? Na sua família? Na sua vida? Tem gente que tem uma vida dupla. Tem gente que parece santo, parece maravilhoso ou maravilhosa, parece a esposa mais íntegra da face da terra, ou o marido mais íntegro da face da terra. Mas essa pessoa tem vida dupla. Alguns anos atrás, uma grande amiga minha, cristã, família, joia, ela descobriu, e ela já tinha aí seus 50 e tantos anos, quando ela descobriu que o pai dela, cristão, diácono da igreja, servo do Senhor, tinha uma outra família. E ela descobriu, depois que ela tinha seus 50 e poucos anos, e pasme, ela descobriu que ela tinha irmãos. E ela descobriu que esses irmãos tinham a mesma idade que ela. Então, aquele homem manteve uma vida dupla durante mais de 50 anos. E ninguém tinha descoberto. Mas, como não existe impunidade no reino espiritual, isso ficou revelado. Será possível alguém manter uma vida dupla durante tanto tempo? Ter uma amante, ter um amante, ter uma outra família? Será possível isso? Pasme, é. Mas eu quero perguntar aqui, é você? Carla, você está exagerando. Queridos, cuidado. Porque a tua esposa pode não saber, o teu marido pode não saber, mas você sabe, Deus sabe e o diabo sabe. Cuidado, cuidado, porque terá consequências. Isso não é uma ameaça, é uma semeadura que você está plantando. Cuidado. Vamos para as mulheres, mesma coisa. Casal muito antigo, casal conhecido nosso, a gente fazia muito aconselhamento dos casais lá na Primeira de Nova Iguaçu. E um casal muito conhecido nosso, muito amigo, participante, lá, intensamente participante, aconselhamento, evangelismo, um casal maravilhoso, todo mundo junto, tal. De repente, alguém faz uma mensagem, e essa mensagem toca profundamente no coração, e essa mulher, a esposa, vem à frente, chorando intensamente. E ela vem chorando muito, e eu vou lá aconselhar. E o que está vendo? O que houve e tal? Vamos, cara, eu não estou aguentando mais. Eu preciso conversar. E aí nós fomos conversar. E essa esposa, exemplar, de filhos já adolescentes, um casamento super sólido, todo mundo admirando imensamente aquele casamento. Aquela mulher traiu o marido há 17 anos. Ela trabalhava numa casa de família e ela era amante do patrão dela há 17 anos. Não parece surpreendente? Como assim? Como isso pode acontecer com cristãos? Como assim? Por que eu estou entrando nesse tema? Porque existe uma coisa chamada pecado de Acã. E o pecado de Acã não ficou escondido. E eu vou falar para vocês de uma forma muito sincera. Deus tocou muito forte no meu coração para falar sobre esse assunto. Então Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Em nome de Jesus.
Se tem alguma coisa que precisa ser transformada, e eu estou sendo extremamente direta, dá tempo de mudar. Dá tempo de se arrepender. Dá tempo de confessar. Dá tempo de perdoar. Dá tempo de ser transformado. Mas eu não posso ficar só na questão marido e mulher. A gente também tem que se preocupar muito com os nossos jovens. E aí me incomoda muito, muito, casais de namorados, que todo mundo sabe que transa antes do casamento. E de novo, eu vou ser muito direto, sempre muito direto. Para com isso, em nome de Jesus. Você está trazendo impureza para a sua vida, para a sua família, para o seu coração. Você está trazendo imundície para o restante da sua vida, e o seu casamento não tem como ser abençoado se não houver santidade. A santidade é uma busca e é uma escolha. É necessário que haja santidade, porque você perde a autoridade espiritual. Quando você, em pecado, humilha a sua namorada, porque isso é uma humilhação. Homem que é homem, respeita o corpo da namorada. Mulher, jovem, adolescente, que se preza, valoriza o seu corpo. Você é joia, não é bijuteria. Se é para ser jogada no lixo, que não seja você. Eu espero em nome de Jesus, que para quem essa palavra está indo, sirva de mudança, porque eu já fui adolescente. E eu já fui jovem. E queridos, se você olha para a minha vida, com toda a humildade eu estou falando isso. Se você olhar para a minha vida e achar que a minha vida é uma vida que de alguma forma mereça algum tipo de gratidão a Deus por quem eu sou, saiba que eu não mereço por mim mesma, mas é todo dia lutando contra o pecado. Todo dia, porque a tentação também chega na minha casa, a tentação também chega na minha mente, a tentação também chega no meu coração. Tem que lutar contra o pecado todo dia. O diabo quer enganar você. O diabo quer desviar você. O diabo quer que você tenha uma vida totalmente impura, sem a autoridade do Espírito Santo. Mas isso, se você quiser, você permite. É só se você quiser. Cuidado com o que você está semeando. Cuidado aonde você está semeando. Cuidado porque você vai colher. E aí eu quero te falar sobre a questão da santidade. Porque talvez você pense assim, mas eu não estou transando. Mas eu nem estou namorando. Mas você tem o hábito de acessar pornografia. E sendo muito direta, totalmente direta, para a gente ganhar tempo e não ficar de firula. Para com isso. Porque a pornografia é a maneira como o diabo tira você da santidade com Deus. A pornografia está no celular, queridos. E isso não é só para adolescente, não. Isso não é só para jovem, não. Isso não é só para adulto, não. Tem muito adulto. E, pasmem, tem muito homem idoso e mulher idosa acessando pornografia. Como assim? De novo, a santidade precisa existir na sua vida. Cuidado, cuidado marido, cuidado esposa, com o que você está acessando. Cuidado com o que você entra, porque os olhos da gente são a vitrine, são a candeia do corpo. E ele pode iluminar ou ele pode sujar a sua alma. Você quer santidade, você quer poder, você quer transformação na sua vida. Busque a santidade e diga não ao pecado. Se o celular é uma forma de você acessar a promiscuidade, a prostituição, desliga o seu celular. Tira os sites, não acessa.
Se o computador é a forma de você ter acesso à pornografia, desliga o seu computador. Deus precisa agir na sua vida, amém? Dei o recado. Poxa, mas só vida sexual? Como assim? A gente só peca sexualmente? É porque o pecado sexual é o que realmente, de alguma forma, tem levado muitas pessoas a se afastarem de Jesus. E o pecado sexual tem destruído famílias, tem destruído lares, lares que nem mesmo conseguem começar, porque estão manchados pelo pecado sexual. Mas não é só no pecado sexual, porque pode ser que você esteja plantando na sua casa uma coisa chamada irritação, aborrecimento, intriga, picuinha, ciúme. Se você planta ciúme na sua casa, se você planta aborrecimento, se você planta irritação, se você planta chateação, se você é aquela pessoa que perturba, que irrita, você vai colher tristeza, você vai colher dor, porque quem planta vento, colhe tempestade. Tem crente que não sabe que existe um fruto do Espírito chamado mansidão. Mansidão. Esses dias eu fui comprar um livro para uma pessoa muito querida, e aí qual o título do livro que eu compro? Eu, meu pavio curto e Deus. Não foi para o Deus, que Deus não tem pavio curto. Eu, meu pavio curto e Deus, da Lisa Bevere. O livro é ótimo. Se você está pensando aí em quem dá, para quem dá esse livro, pensa assim, vou ler primeiro. Primeiro eu leio, depois eu vou comprar esse livro para dar. Crente pavio curto, existe? Existe? Não. Queridos, mansidão, domínio próprio, não plante briga, não plante irritação. Outro fruto do Espírito, longanimidade, demorar a se irritar, acalmar o seu coração. Mas a gente precisa pensar muito em que a gente está plantando no nosso coração, o que a gente está plantando na nossa família. Existem algumas outras sementes, a semente da preguiça e da procrastinação. Se você planta a semente na sua família, na sua casa, da preguiça e da procrastinação, você está deixando de ser abençoado com bênçãos que Deus quer derramar na sua vida. E muitas vezes Ele deixa de derramar na sua vida porque você está com preguiça demais. Sabe aquela conversa que você precisa ter? Ah, mas eu estou tão cansado. Sabe, para resolver aquele problema do marido, da esposa? Sabe aquele papo que você tem que ter com seu filho? Sabe aquela conversa que você tem que ter com a sua esposa, com o marido, com a família, com alguém de casa? Mas eu estou cansado demais. Eu estou cansado. Não, depois eu faço. Não, amanhã eu faço. Não, depois eu vou fazer. Depois eu vou resolver. E aí sempre está procrastinando. E depois eu resolvo. E depois eu resolvo. E depois eu resolvo. Ou então, deixa Deus resolver. Ah, Deus vai resolver. Deus vai resolver. Mas você não ora. Mas deixa que Deus vai resolver. Deus vai resolver. Queridos, cuidado. O que você semear, você vai plantar. Se você semeia discórdia, se você semeia irritação, se você semeia procrastinação, se você semeia preguiça, se você semeia ira, você vai colher. Cuidado, porque Jacó semeou, e 20 anos depois, ele foi colher. Se foi com juros, imagina como que estaria essa conta. Falando em conta, o que você semeia vai vir na forma de conta, porque essa fatura você vai ter que pagar. Sabe o boleto que você vai deixando para depois? Ele vai ser cobrado. O que você está semeando no seu casamento será cobrado.
terá consequências. Eu conheço muitas pessoas que tiveram muitas dores nos seus casamentos, inclusive casamentos que terminaram, porque poderiam ter resolvido lá atrás, quando começou a dar problema, mas a pessoa foi deixando, e o que colheu foi só tristeza e problema. Você é o responsável em como será a sua família daqui a 10 anos. Eu e você, eu sou responsável em como a minha família vai estar daqui a 10 anos, em como o meu casamento vai estar. É óbvio que a gente não tem como mudar algumas questões, mas no que depender de mim, Davidson vai ser sempre o homem mais feliz do mundo. Aliás, poderia falar isso aqui com ele, com certeza. Como Deus me abençoou. Como Deus me deu o homem mais maravilhoso da face da terra. E, queridos, que você fale isso da sua esposa, que você fale isso do seu marido. Amém? Versículo 3, capítulo 32, versículo 3, o tempo vai longe, rápido demais. Jacó enviou adiante dele mensageiros a Esaú, seu irmão, na terra de Seir. Ele sabia que ele ia encontrar o irmão dele. Ele, estrategista, o que ele faz? Vou mandar uns mensageiros lá para dar uma acalmada e dar uma sondada, para ver se ele está bravo ou não. Vai que ele esqueceu, né? Vai que. Então vou dar uma sondada, vou mandar umas pessoas lá. E aí ele mandou, e aí ele ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú. Agora virou senhor, olha o danado. Assim diz o teu servo Jacó: estive com Labão era o tio dele, e lá permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas, cabras, servos e servas. Tipo assim, eu sou rico pra caramba. Envio agora essa mensagem a você, para alcançar o seu favor. Ó, eu tenho muito dinheiro aqui, eu estou querendo sentir aí se a gente não pode fazer um acordo. Aí os mensageiros voltaram a Jacó e disseram: fomos até Esaú, seu irmão, mas agora é ele que está vindo para cá, e ele está vindo ao seu encontro. Detalhe, ele está vindo com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e ficou angustiado. Dividiu em dois acampamentos, todos os que estavam com ele, bem como o rebanho, o gado, os camelos, e pensou: se Esaú vier e atacar um dos acampamentos, o outro poderá escapar. Olha que situação, vem 400 homens na direção dele, e ele lá com a família, um monte de criança, 2 mulheres, na verdade 4, e aí, qual é a lição dessa história? A segunda lição dessa história é que o desespero pode fazer você tomar decisões antes do próprio Deus te responder. Alguém aqui nessa congregação já teve um problemão tão grande, que você, na sua impaciência e na sua angústia e no seu desejo de resolver o problema, você resolveu o problema sozinho e não esperou o Espírito Santo agir? Alguém aqui? Ninguém? Só eu? Todo mundo? Deu bom? Deu certo? Funcionou? Queridos, tem uma frase muito especial. Lucas, meu filho, uma vez eu estava com um problemaço, eu já contei isso aqui. Um problemaço, eu chorando, precisando resolver algumas questões importantes. Ele vira e bota a mão no meu ombro e fala assim: mãe, enquanto a nuvem, a coluna de nuvem não se mover, não se mova. Enquanto a coluna de nuvem não andar, não ande. Quem tem que andar primeiro é Deus. Quem tem que se mover primeiro é Deus. Eu não sei se você está passando por um problemaço. Eu estou. Um problemaço. Nada com a família, graças a Deus. Um problemaço no trabalho. Um problemaço. Muitos anos eu não tenho. Mas Deus tem me ensinado que enquanto Ele não se mexer, eu não vou me mexer. Está nas mãos de Deus. Eu não sei qual o problema que você está passando. Financeiro, problema em família, doença. Deus está no controle da sua vida. Deus estava no controle daquela situação de Jacó, que era uma situação horrível. Você imagina, já pensou você na sua casa? E aí,
Henrique deu uma bobeira, criou uma briga com algum lugar ali. Ele é um cara muito gentil, você sabe disso, né? É um doce de pessoa, e é mesmo. Mas vai que deu um borrão lá na tatuagem e foi de um cara deste tamanho enorme, assim, 3 braços. O cara bravo, e o cara juntou um bando. Imagina, Henrique está em casa, e aí ele descobre que vem 400 caras, cada um mais fortão que o outro, para pegar o Henrique. Como é que fica? Olha o desespero, olha a angústia. Quem nunca se sentiu encurralado? Quem nunca se sentiu ameaçado? Quem nunca teve um problema aparentemente impossível de ser resolvido? Queridos, se a coluna do fogo não andar, não ande. E aí a pergunta vai ser mais fácil agora. Quem aqui se acha uma pessoa de fé? Levanta a mão. Eu tenho fé. Levanta a mão. Uai, eu estou aqui disfarçando aqui, sabe? Não, eu estou disfarçando. Então, de novo, quem aqui afirma categoricamente, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé? Levanta a mão. Tem gente que está meia mão. Vai ficar mais fácil de fazer assim. Vou perguntar de novo, mas você não vai levantar a sua mão. Fora dos holofotes, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, diante do pior dos problemas, diante da maior dificuldade, você tem fé? Cara, mas o que é ter fé? A Bíblia dá uma definição de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé me faz dar um salto no escuro, sabendo que eu vou cair nos braços de Deus. A fé me faz ter a certeza de que mesmo que eu perca tudo, Deus é o que me basta. Deus é o Senhor da minha vida. É assim a sua fé? A sua fé é aquela que move montanhas, montanhas de pecado, montanhas de problemas, montanhas de aborrecimento, porque você vai lançar tudo no fundo do mar. A sua fé te dá a certeza de que você não está sozinho, de que Deus te toma no teu colo, no colo dele, e te leva, e te direciona, e te faz caminhar. Eu falei algum conceito que você não soubesse? Eu falei algo aqui que você já não sabia? Por que você se desespera? Por que existe desespero? Você está no colo do Pai. Você está no colo do Pai. Deus sabe. Deus vai te honrar. Deus é dono da prata, do ouro, dono da sua vida, dono do seu futuro. Deus vai te honrar. Terceira lição. A nossa fé é provada todos os dias. Então, no versículo 9 do capítulo 32, Jacó, finalmente, então Jacó orou. E Jacó orou assim: ó Deus do meu avô Abraão, Deus do meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volta para a tua casa, para a tua terra e para os teus parentes, e eu farei bem a você. Não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 acampamentos. Livra-me, peço, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto a mãe e as crianças, as mães e as crianças. Tu prometestes, esteja certo de que eu farei bem a você, e tornarei os teus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Finalmente aquele homem busca ao Senhor. Ele está num perigo. O irmão dele está vindo com 400 homens. Na cabeça dele, o irmão vai destroçar
a família dele toda, tudo que ele tinha. O irmão vai acabar com ele. E ele finalmente, depois de não ter o que fazer, ó Deus, Senhor do meu pai, Senhor do meu avô, dono da minha vida, Senhor, o Senhor me abençoou, o Senhor me prometeu, e eu creio aqui no Senhor. Jacó cria na promessa de Deus. Queridos, fé não é pensamento positivo, fé é dependência. Você só pode afirmar que tem fé se você é absoluta e totalmente dependente do Senhor. Deus está no controle da sua casa, Deus está no controle da sua família, Deus está no controle da sua vida, Deus está no controle. Se você não está com o seu casamento totalmente abençoado por Deus, busque ao Senhor, porque Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Opera Deus poder na sua vida? Deus tem operado poder na sua casa, Deus tem operado poder na sua família, Deus tem poder. E para terminar, Gênesis capítulo 32, versículo 22. Não é tão para terminar assim, mas é quase. Naquela noite, presta muita atenção nessa cena aqui. Naquela noite, olha a angústia daquele homem, ele orou. E aí ele vai, chega de noite, ele levanta, toma suas 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar tudo o que possuía. Então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois vem o amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. A 4ª lição que a gente tira desse texto é que você deve, antes de lutar com o mundo, você deve lutar com Deus. Sabe, queridos, essa cena é muito forte. Jacó estava morrendo de medo. Ele orou, pediu que Deus abençoasse, pediu que Deus resolvesse, pediu que Deus solucionasse, mas ele está diante de um perigo. São 400 homens vindo em direção a ele, e ele com mulheres e com crianças, e aí ele ora e pede a Deus para que Deus o livre daquilo, para que Deus toque no coração do irmão dele, mas ele precisava tomar uma solução. E aí na cabeça dele ele fala assim: eu tenho que ter uma estratégia. E aí na estratégia ele pega e ele começa a mandar os seus servos levarem ofertas para o seu irmão, para ver se amolecia o coração do irmão. Depois a gente vai ver que não fez a menor diferença aquele monte de ofertas que ele mandou, porque Deus já estava agindo, porque Deus já estava resolvendo. E aí a gente tenta resolver de uma forma tão boba, tão simplória, e Deus já resolve de uma forma milagrosa, porque nós somos muito bobos de achar que a gente vai ser capaz de fazer alguma coisa. É o Senhor que domina todas as coisas. Aquele homem angustiado, ele levanta e faz as suas esposas e os seus filhos serem direcionados. Eles atravessam o val de Jaboque, era um rio, e eles atravessam aquele lugar, mas ele fica sozinho do outro lado. E aí ele ficou sozinho do outro lado e surge um homem. Não era um homem, era o anjo do Senhor. E a Bíblia fala que esse homem, esse anjo do Senhor, esse homem, ele começa a lutar contra esse homem. Eu nunca entendi esse texto. Como assim lutar do nada? Será que um brigou com o outro? Um pisou o pé do outro, um ficou... Queridos, a gente vai para o original, fui olhar uma explicação desse texto, e ele é tão bonito, que é o seguinte: a expressão original do Jacó lutou com o anjo, a palavra no original do lutar é levantar poeira. Na grande verdade, presta atenção, Jacó estava tão angustiado e tão ansioso, quando chegou aquele anjo,
ele se agarrou com aquele anjo. E ele se agarrou de uma forma tão intensa que levantou poeira em volta dele. E ele se agarrou tão intensamente. E ele teve ali um relacionamento ali, um com o outro, agarrado, grudado. Queridos, quando foi a última vez que você grudou com o Senhor? Quando foi a última vez que levantou poeira à sua volta? Quando foi a última vez que moveu o ar? Quando foi a última vez que você se agarrou com Deus intensamente, sabe? No final dessa conversa, os dois estavam grudados e o tempo foi passando e ele angustiado, e ele ali lutando, no sentido de lutar, de se agarrar, de se aproximar, de se achegar, de estar junto, de se entregar. E naquela conversa, o tempo inteiro, naquela discussão, naquele envolvimento, o tempo foi passando e vai amanhecendo. E aquele anjo vira para ele, e provavelmente era o próprio Jesus. Aquele homem, aquele anjo vira para ele e fala assim: me larga, porque eu preciso voltar. Me deixa, eu preciso voltar, já está amanhecendo. Me solta. E aí Jacó vira para ele e fala assim: não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Queridos, como Deus queria que eu e você falássemos com Ele: Senhor, Senhor, me abençoa, esteja comigo. Como eu queria ouvir de Deus: me larga, você está me agarrando muito, você está junto demais comigo. Como eu queria que Deus, como Deus queria ouvir e falar para a gente: me solta, você está agarrado comigo. Como eu queria virar para Deus e falar: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. E a bênção foi especial demais. A bênção que Deus fez na vida de Jacó foi mudar a identidade de Jacó. Aquele homem pergunta a Jacó: qual o seu nome? E Jacó fala: Jacó. Jacó significa enganador, mentiroso, falso, hipócrita, pecador. Jacó significa tudo de ruim, aquele que usurpa, que engana. Qual o seu nome, querido? Qual é o seu nome? O que significa o seu nome? Mas Deus vira para Jacó e fala: a partir de hoje você não é mais enganador, você é Israel, aquele que se agarra comigo e sai vencedor. Eu não sei se você está se agarrando com Deus. Eu não sei se você está entendendo a força que é se agarrar com o Senhor. Eu não sei se você está entendendo que esse problemão que você está passando pode ser solucionado pelo Deus da sua vida, pelo Senhor da sua história. Eu não sei se você tem negligenciado estar com o Senhor em oração e viver em comunhão com Ele, de tal intensidade que poeira à sua volta se levanta. Sabe o que é isso? É você, na sua vida, ser visto como alguém que ora intensamente, como alguém que tem um relacionamento pessoal com o Senhor. Isso acontece com você. Mais à frente, a gente vai ver que uma coisa muito especial acontece. Capítulo 33, versículo 1. Jacó ergueu os olhos e viu que lá estava Esaú. Olha isso. Ele estava lá agarrado com aquele anjo. E aquele anjo fala para ele: eu vou embora, mas você acaba de ser abençoado, e agora o seu nome passa a ser Israel. E aí Jacó volta lá para o acampamento, onde estão as suas mulheres, elas estão caminhando. E aí ele levanta os olhos, e quem ele vê? Ele vê o seu irmão, a ameaça da sua vida. E quando ele levanta os olhos e vê Esaú se aproximando com 400 homens, ele já tinha dividido as crianças entre a Lia, a Raquel e as servas, colocou as servas e os filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente delas, curvou-se ao chão 7 vezes, e já se preparando para levar uma paulada, ele já estava se preparando para o bote, ele já estava se preparando para apanhar, ele já estava se preparando para morrer. E ele se ajoelha diante do irmão, já implorando misericórdia, diante de toda a angústia daqueles 400 homens que são ameaça para a vida dele. Olha o que acontece. Esaú correu ao encontro de Jacó, agarrou-lhe ao pescoço, abraçou e o beijou. O milagre aconteceu. Você precisa de um milagre na sua vida.
tem alguma coisa que você está lutando contra o pecado, lutando contra aquilo que te afasta de Deus, lutando contra um vício, lutando contra uma fraqueza, lutando contra um desejo, lutando contra uma fraqueza que tem te afastado do Senhor, lutando contra a prostituição, lutando contra a permissividade, lutando contra a preguiça, lutando contra a procrastinação, lutando contra a falta de vontade de orar, de ler, de falta de perdão. Você não sabe perdoar, você não sabe se arrepender, você não assume os seus pecados, você não assume os seus erros, e tudo isso é uma luta diária, incessante no seu coração. Deus tem poder de mudar a sua história. Deus tem poder de fazer um milagre na sua vida. Como fez um milagre sobrenatural, jamais Jacó podia imaginar que Esaú iria lhe abraçar, lhe beijar. E queridos, ele não falou nada, não foram aqueles presentes que ele recebeu, não foi nada disso, foi Deus. Deus mudou o coração de Esaú. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar aquele que te persegue. Deus pode mudar você. Deus pode mudar a sua casa. Deus pode mudar a sua família. Deus faz o impossível acontecer. Deus é Deus de milagres. Mas no final dessa história, o texto que a gente leu fala exatamente isso. Gênesis capítulo 33, 18. Tendo voltado a Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém. Quando a gente leu esse texto, por que ele falou a salvo? Jacó chegou a salvo porque foi Deus que fez aquele milagre na vida dele e de Esaú. Porém, por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo que tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar e o chamou El Elohe Israel. Depois de tudo que Deus tinha feito na vida de Jacó, Jacó faz um altar. Quando Jacó faz aquele altar, foi um altar de gratidão. Foi um altar de gratidão porque houve livramento. Foi um altar de gratidão porque houve transformação. Foi um altar de gratidão porque houve milagre. Foi edificado aquele altar porque Deus tinha transformado a vida de Jacó. Só que no último versículo, ele fala assim: a expressão que usou, o nome que ele deu àquele altar foi El Elohe Israel. O que significa isso? A expressão El, preste atenção aqui, eu já estou terminando. A expressão El significa Deus poderoso. Elohe significa Deus de. E o nome de Israel, quem era Israel? Era Jacó. Vocês conseguem entender a profundidade desse texto? Nesse momento, Jacó edifica um altar. E esse altar ele dá o nome Deus poderoso, Deus de Israel, o meu Deus. Deus já não era mais o Deus do avô Isaac. Deus já não era mais o Deus do o avô Abraão, o pai Isaac. Deus já não era mais de Abraão, já não era mais de Isaac, já não era mais de quem ele não estava ali. Deus era dele. Jacó assume uma nova identidade. E ele fala: eu sou Israel. E eu estou edificando esse altar. E o nome desse altar é o meu Deus, Deus da minha vida. El Elohe Carla, El Elohe Laís, El Elohe Douglas, El Elohe Robert. Deus é seu Deus. Será que você pode afirmar nessa noite: Deus é o Deus da sua vida e da sua história? Feche seus olhos, queridos, abaixe a sua cabeça. E no nome de Jesus, tem muito filho de crente aqui
que não conhece Jesus como seu próprio Deus. Ele conhece o Deus dos seus pais, ele conhece o Deus dos seus avós, ele conhece o Deus dos seus amigos, mas você nunca teve uma experiência com Jesus. E nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te desafiar a construir um altar ao seu Deus. Ore agora diante de Deus e chame Deus, Deus, o Senhor Deus, Deus meu. É assim que você ora. Deus é o seu Deus. Você pode afirmar pessoalmente, individualmente, que você já teve uma experiência com Jesus. Se nessa noite o Espírito Santo está tocando no seu coração, e você sabe que você tem semeado, e as suas sementes não têm sido boas, você tem percebido que o seu casamento precisa de mudança, precisa de transformação, porque você tem semeado discórdia, você tem semeado desconfiança, você tem semeado ciúmes, você tem semeado mentira, você tem semeado desavenças. Será que você precisa semear outra coisa? Será que Deus não precisa transformar a vida da sua família, a começar de você? Será que Deus não tem que parar e no seu coração mudar a sua história e você deixar de ser preguiçoso, e deixar de ser procrastinador, e deixar de ser alguém que precisa mudar, de ser alguém que está envolvido com promiscuidade, prostituição? O que você tem semeado na sua história e na sua vida precisa de transformação. Será que você está angustiado porque você sabe que existe um problema enorme que precisa mudar na sua vida? Você está enfrentando uma dificuldade enorme, você tem tentado resolver esse problema na força do seu braço, na força da sua inteligência, mas agora é a hora de se render e deixar Deus resolver o seu problema. Sabe, queridos, você serve a um Deus de milagres, um Deus de transformação. Entregue-se ao Senhor, confia nele e ele vai fazer a mudança que precisa ser feita na sua vida, na sua casa, na sua história. Será que você está servindo a um Deus dos outros? Será que você é ativista na igreja? Você se envolve, você está aí responsável por um monte de coisas, as pessoas te convidam para você participar e você participa com toda alegria, mas você sabe dentro do seu coração que o seu coração precisa ser transformado. Você precisa fazer um altar ao seu Deus e a sua identidade precisa ser mudada. O Espírito Santo quer mudar a sua identidade. E você precisa reconhecer nesse Deus o dono da sua alma e o dono da sua história. Se Deus está tocando no seu coração nessa noite, eu quero te convidar que você levante uma de suas mãos. Eu quero orar por você. É você e Deus. Alguém nessa noite que quer tomar uma decisão sincera diante de Deus e falar: eu quero adorar a esse Deus e eu quero colocar o meu nome ali naquele altar. É o meu nome, porque esse é o meu Deus, o dono da minha vida. Alguém nessa noite quer tomar uma decisão? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém? Deus abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Queridos, vamos ficar de pé? Eu quero que você continue orando. Eu quero que você continue orando. Ore pela sua vida. Nessa noite, eu te peço que você ore por você. Seja sincero. Deus não trouxe você aqui à toa. Deus não trouxe você nesse momento aqui porque você vai voltar exatamente como você entrou. Mas isso só depende de você. Mas eu quero te desafiar aqui. Eu não costumo chamar as pessoas à frente, mas eu vou chamar. Então, se o Espírito Santo está tocando no seu coração nessa noite, e você quer realmente, diante de Deus, tomar uma decisão sincera de mudança, você precisa desta fé, você precisa desse desprendimento, você precisa dessa certeza. Eu quero te convidar, vem à frente, eu quero orar por você. Nós vamos cantar um hino. Eu
não estou preocupada se você vem à frente ou não, mas você tá. E Deus tá. O diabo tá de alguma forma te falando para não fazer isso. Mas essa atitude vai mover o reino espiritual para a transformação da sua história. Então, se algo precisa mudar na sua vida, eu quero te convidar, vem à frente. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Você ainda pode vir. Só tua presença. Deus está tocando no seu coração, eu sei disso. Você sabe que tem algumas coisas que precisam ser mudadas na sua vida. E Deus sabe que precisa ser mudado. Se há algo do qual você se envergonha, agora é a hora de mudar. Assume o compromisso diante do Senhor. Você não quer ser essa pessoa. Você quer viver uma vida de poder. Não poder que venha de você, mas vem do Senhor Jesus. Deus te abençoe. O que precisa ser mudado aí? O que precisa ser transformado? O que precisa de mudança, de transformação? Qual é o altar que você está fazendo? Você não tem nada. Nada nós somos sem o Senhor. Está na hora, querido, de mudança. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida com autoridade. Mas você tem se envergonhado. Há algo que precisa ser mudado e você não está querendo mudar. Precisa de santidade, de transformação, a honra e glória do Senhor. Se Deus está tocando no seu coração, vem à frente, eu quero orar por você. Como o Espírito Santo, diante da presença do Senhor. De que adianta você ganhar o mundo inteiro se hoje você tem vergonha de quem você é? Se hoje você não pode dizer que você ora com a intensidade de quem move poeira, de quem se agarra. Se hoje você não pode dizer que o Senhor Jesus mudou a sua história. Se diante de Jesus você sabe que precisa ser mudado, hoje é o dia, esta é a hora. Em nome de Jesus, tome uma decisão sincera diante do Senhor. Você sabe que precisa ser transformação. De alguma forma, eu sei que tem mais gente. Eu sei que você está lutando. Eu sei que você não quer. Porque dá muito trabalho se arrepender. Dá muito trabalho mudar. Dá muito trabalho. Mas Deus pode tornar a sua vida em vitória
fazer o milagre que você precisa. Deus pode, querido. Creia nisso. A presença do Senhor nos basta. Deus abençoe a cada um que essa noite, de uma forma tão corajosa, veio à frente ao altar do Senhor. Você e Deus sabem o que precisa ser mudado, precisa ser transformado. E você também sabe, e eu também sei. Eu estou aqui e eu peço transformação na minha vida todos os dias. Se precisa ser mudada a sua história, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se precisa ser mudada a sua história, esta é a hora. Vem à frente. A gente ainda vai orar. Se depois dessa oração e durante essa oração, Deus ainda estiver tocando no seu coração, vem aqui mesmo durante a oração. Deus pode mudar a realidade da sua vida. Não saia daqui como você entrou, mas é para sair daqui transformado, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor está aqui e a Tua presença nos basta. A Tua presença é suficiente. O Teu amor nos constrange. Ó Jesus, muito obrigado pela ação do Teu Espírito Santo, tocando no coração de cada um dos meus irmãos, no nosso coração. Meu Deus, estamos aqui diante do Teu altar para Te dizer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o meu Senhor, o dono da minha vida, o dono da minha história. Pai, eu Te adoro, eu Te engrandeço. Senhor, faz com que a minha vida semeie só bênção e colha bênção para a Tua honra e glória. Senhor Jesus, muda aquilo que eu tenho feito, que não Te agrada, que não Te engrandece, que não Te faz ter orgulho de mim. Ó Senhor, em nome de Jesus eu Te imploro, me ajuda a me agarrar com o Senhor, me ajuda a me agarrar intensamente com o Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, que haja mudança na minha volta, que eu mude a realidade da história de quem está à minha volta, como a poeira que se levanta, porque eu estou agarrada com o Senhor. Ó Senhor, que a nossa intimidade seja tão intensa, que o Senhor diga que é bom demais estarmos juntos. Ó Deus, muda, de verdade muda, nem que seja pela dor, nem que seja por sofrer, mas que seja para a Tua honra e para a Tua glória. Muda o meu nome, muda a minha história, muda a realidade da minha vida. Senhor Jesus, abençoa os meus irmãos aqui, e que em nome de Jesus, na minha casa, seja construído todos os dias um altar de adoração ao Senhor. Pai, és o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da minha vida. Eu Te louvo e eu Te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma muito especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém.